Os franceses vão às urnas hoje para o primeiro turno das eleições legislativas antecipadas do país. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. É sempre uma satisfação. Professor, vamos começar explicando, né, o porquê dessas eleições aí antecipadas. Foi um susto para o Macron, pensando, né, que tudo isso pode ser um avanço da extrema-direita? Ele tentou pegar um momento ainda bom para ele, para tentar manter ali um governo macronista, né? Ou seja, ele já não tinha a maioria do legislativo, mas tinha uma coalizão. Então, para tentar evitar esse crescimento, ele faz esse avanço, né? Foi muito criticado, perdeu aliados, né? Teve críticas do Sarkozy, da Hidalgo, de várias figuras importantes ali em Paris, né? No cenário nacional. Porém, é um risco que ele resolveu. Ele acredita que no segundo turno o partido dele e seus aliados vão ter mais chances de mostrar ali o perigo do reagrupamento nacional, né, da Le Pen. Então, essa estratégia pode sim render algum fruto, mas tudo indica que o reagrupamento nacional vai prevalecer. E se prevalecer, professor, como é que o senhor acha que vai ficar o futuro do governo Macron? Olha, nós vamos ter o que eles chamam de coabitação, né? O presidente não vai se retirar, ele já disse que ele vai cumprir o mandato dele até 27, né? Então nós vamos ter um presidente, um chefe de Estado de um partido e muito provavelmente um ministro, né? Provavelmente o Bardella, sendo ali o chefe de governo, e isso cria sempre uma dificuldade. Porém, há alguma chance que cada vez mais crescente do partido da Le Pen conseguir uma maioria, né? Se isso acontecer, a pressão sobre uma renúncia do Macron vai crescer muito, né? Ou seja, os franceses vão dar um sinal claro de que querem uma mudança radical no sistema político francês. Monteiro tem uma pergunta. Bom dia, Alexandre. Alexandre, a minha pergunta é o seguinte: quando você pega, por exemplo, o tabuleiro político da França, você vê que a extrema-direita, capitaneada pela Le Pen, ela está ganhando espaço do centro e da direita, não é? E quando você olha também o partido de esquerda, liderado pelo Mélenchon, ele também se fortalece, no caso, né? Então, eu queria saber de você qual que é a real condição do Mélenchon e do grupo partidário da esquerda na França nessas eleições, né? O bloco de esquerda ele não é necessariamente liderado pela França submissa do Mélenchon, mas ele é uma figura catalisadora, né? O que nós estamos vendo é uma nova bipartidização do sistema francês. Ela já ocorreu entre socialistas e republicanos ao longo dos anos 80 e 90, e agora isso está acontecendo, porque os republicanos estão fazendo aquilo que nós chamamos que é pular o cordão sanitário, né? Sobretudo o Ciotti, né, que é o líder ali dos republicanos, que é o antigo partido do Sarkozy. Então, muitos desses republicanos já estão indo para o lado do reagrupamento nacional da Le Pen. Então, nós estamos tendo uma reconfiguração do sistema partidário e a tendência, sim, é que nós tenhamos uma nova divisão entre um bloco forte de esquerda, talvez liderado pelo Mélenchon ou não, né, e um outro bloco de direita liderado pela Le Pen. E esse parece ser o cenário para os próximos anos franceses. E o centrismo, né, do Macron vem minguando, é o terceiro bloco em intenções de voto para hoje, né? Ou seja, nós temos aí um pouco mais de 4 horas de votação e a tendência é que os franceses estejam indo em massa, tem um aumento de 40% na participação, e esses 40% estão indo para votar para a esquerda e voltar para a direita mais radical. Acácio, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Alexandre. Alexandre, a França é um semipresidencialismo típico. Então, seja qual for o bloco vencedor, ele precisará de uma composição para que seja indicado o primeiro-ministro. Essa não é uma aposta do Macron e do centrismo, porque vença a extrema-esquerda, vença a extrema-direita, há uma dificuldade de composição óbvia entre eles. E seja quem for o vencedor, eles dependeriam do Macron.
O Macron aposta nisso ou ele de fato jogou a toalha? Não existe uma regra clara sobre essa obrigação de quem o Macron tem que fazer. Ele pode indicar um tecnocrata, o líder da Assembleia. Realmente você tem razão, Carlos. Ou seja, ele pode estar tentando ali fazer uma virada de mesa ou negociar duro a indicação desse primeiro-ministro. Mas como nós estamos tendo essa mudança, como eu disse a respeito da direita, ou seja, a direita está saltando o cordão sanitário e se aproximando da Le Pen, então nós podemos sim, digamos, viabilizar, né, ou seja, ver viabilizado ali na França uma coalizão como existe a coalizão atual em torno do Macron, né? São 289 legisladores, né, parlamentares. Então, assim, pode ser sim que ela tinha. Nas médias, né, captadas pela Economist, eles estão em torno de 37% de intenções de voto. É muita coisa, ainda mais num sistema de 2 turnos, né? Você sair com essa partida, você pode sim, num segundo turno, conseguir uma maioria. Só que nós vamos descobrir isso em 2 de julho, né? Que é o momento em que os candidatos vão ser indicados e aqueles que querem desistir ainda podem, sobretudo os que conseguiram passar de 12,5% de votação. Professor, o senhor acha possível que aconteça na França o que aconteceu há um tempo em Portugal, quando nas eleições legislativas aquilo que considera-se extrema-direita também teve uma votação importante, um volume de votos mais alto do que o esperado, e aí houve uma composição entre anteriores adversários para isolar, por mais que tenha tido votos, aquilo que, repito, convencionou se chamar extrema-direita? O senhor acha possível uma saída assim na França também, que hoje adversários como centro, centro-direita, centro-esquerda se juntem para isolar, por melhor que seja o desempenho, a extrema-direita? Nós já assistimos isso desde o período do pai da Le Pen, como depois, né? Inclusive com ela nessas últimas eleições contra o Macron. É o que eles têm chamado lá, né, do cordão sanitário, né? Ou seja, o cordão sanitário para evitar a ascensão da extrema-esquerda, que é mais antimigratória, né, mais dura com relação a algumas políticas. Isso pode sim acontecer, mas agora, tendo voto popular e tendo voto popular numa quantidade tão alta, a tendência é que essa direita radical seja o fator de atração de outros políticos que querem uma sobrevida. Então, o voto popular transforma o reagrupamento nacional da Le Pen num partido grande, que começa a atrair outras figuras. E aí a reconfiguração é completa do quadro político francês. Muito bem, conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia, professor. Obrigado para vocês também.